O mito da caverna, ou alegoria da caverna, de Platão. Eu não sou seguidor de nenhum filósofo. Estudei sobre alguns filósofos e não vi nada demais. O que eu vi, sim, foi muitos filósofos falando muita besteira. Mas tem algo interessante. Pelo menos uma coisa interessante que um deles deixou, o mito da caverna, ou alegoria da caverna, de Platão. Então observem a imagem. O que há na imagem? Há prisioneiros no fundo da caverna. Eles estão presos lá. E eles estão observando figuras na parede, no fundo da caverna. Figuras essas que são formadas através de sombras. Sombras de objetos reais. É como se fosse um teatro. Você vê pessoas segurando os objetos e uma tocha, um fogo aceso, que junto com os objetos formam as sombras no fundo da caverna, as imagens no fundo da caverna. E os prisioneiros, talvez eles tenham vivido lá, ter crescido ali na caverna, desde pequenos na caverna, cresceram na caverna e a única coisa que eles viam eram só as figuras. Eles não conheciam nada além, só viam as figuras. E a vida do ser humano é assim. Nós vemos as figuras, nós vemos as coisas, achamos que nós conhecemos toda a verdade, mas é um engano, porque o que nós conhecemos, o que o ser humano comum conhece, nada mais é do que algo que foi feito para manter a nossa mente presa àquela imagem, àquela figura. Observe as sombras no fundo da caverna. Os prisioneiros olhando as sombras. Você vê lá um cavalinho, um soldado, uns animais, acho que é uma pomba, um pássaro, e um quadrúpede, sei lá, um esquilo, um gato, uma lebre, um coelho, sei lá eu. E os prisioneiros ali olhando, parados, olhando aquilo. Só que existe um mundo fora da caverna. Você vê outros que parecem que descobriram a verdade, que fugiram da caverna, estão saindo da caverna. Aí você vê esse aqui mais à frente, de calção vermelho aqui, já com os braços abertos, se regozijando porque saiu da caverna, olhou e contemplou, viu o mundo, viu as coisas fora da caverna. Agora eu pergunto, quem são essas pessoas que estão segurando as figuras? Porque tem gente aqui, ó, que está segurando as figuras para fazer as sombras na parede da caverna. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que a função delas é manipular. Elas manipulam as coisas para manter as pessoas
com as suas mentes ocupadas, aprisionadas. Eu vou usar aqui o exemplo da religião. A religião, ela aprisiona as pessoas. A religião faz as pessoas acreditarem que o que elas creem, o que elas praticam, é a realidade, é a verdade. Mas não é. Eu vou aqui usar o exemplo da Bíblia. A Bíblia, ela foi uma figura feita, um objeto feito para fazer a sombra. Aí a pessoa, a religião, eu vou aqui falar do judaísmo, porque eu já falei num vídeo anterior, o meu foco aqui é o judaísmo. Eu vou sempre usar ele como exemplo. Você vê o Antigo Testamento dos judeus de Israel. Você vê lá o Pentateuco, vê os livros dos profetas. E você veja que muita coisa ali é mentira. Muita coisa ali foi escrita a favor de uma religião, a favor de um povo. E foi um livro feito com mentira para enganar. Engana o mundo. O mundo devia processar o povo que fez isso. O povo que fez um livro e diz que esse livro é santo, imaculado, totalmente inspirado por Deus, que esse livro não tem erros, que é a palavra de Deus inerrante. Isso tudo é mentira. Foi um livro feito para manipular as massas. Foi um livro feito, eu vou falar agora da Bíblia. O livro, no contexto geral, a Bíblia foi feita para os cristãos da religião da Igreja de Roma. A Bíblia veio da Vulgata. A Vulgata, quem fez a Vulgata foi Jerônimo. Hierônimo, porque o J não existia. O J é uma letra nova. E, bom, aí é uma outra história. E quem fez a Vulgata foi Jerônimo. E a Bíblia veio da Vulgata. A base é a Vulgata. E a Vulgata é uma encomenda da Igreja Romana. É um livro pronto, um livro já que contém o Velho Testamento, contém os Evangelhos, as cartas de Paulo, dos discípulos, dos apóstolos. E foi um livro feito para enganar as massas. Então eu posso colocar no lugar dessas pessoas que estão aqui segurando a figura, na imagem, que está segurando o cavalinho, o soldado, os animaizinhos. Eu posso colocar no lugar deles os romanos, os padres, os papas, os soldados de Roma. Os soldados de Roma hoje em dia são os padres, o papa. Eu posso colocar aqui também o judaísmo. Posso colocar os judeus aqui. Eu posso incluir aqui também os pastores. É isso mesmo, os pastores que usam esse livro que foi feito para enganar os cristãos da igreja romana, para enganar os protestantes, pregando o dízimo, pregando a lei,
falando bem dos falsos profetas, falando bem de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão e tantos outros, Josué, e por aí vai. Elias, Eliseu, toda a cambada. Então veja, as pessoas hoje estão aprisionadas numa caverna, na caverna da religião. Eu posso usar outros exemplos, a mídia. As pessoas, por assistir um jornal, o jornal da TV Globo, o jornal da Bandeirantes, o jornal de qualquer emissora, de qualquer televisão, aberta ou fechada, acha que aquilo é verdade. Por quê? Porque está passando na televisão. E a televisão, ela não vai mentir. A televisão está acima do bem e do mal. O que a televisão fala, tudo é verdade. É assim que as pessoas veem a televisão, veem a mídia. Tudo que elas veem no jornal, acreditam. Eu posso colocar aqui o exemplo também da política. A democracia é uma farsa. É um engana-trouxa, a democracia. Porque quem está no poder são sempre os mesmos. Por exemplo, aqui no Brasil, quem está no poder? Sempre os mesmos. A Dilma lá é uma marionete. A Dilma que fez tanta coisa errada aí no passado. Ela assaltou. Foi assaltante. Sei lá. Veja aí, tá aí. O passado dela tá aí. E veja, é presidente do Brasil. Então veja, quem é presidente do Brasil é quem fez coisa errada no passado, coisas gravíssimas. Então no Brasil, quem faz coisa errada vira presidente da República. Então a democracia é um esterco, ela é uma farsa, ela não existe. Não existe. É algo feito para iludir, para enganar. É uma figura. E a religião, além de enganar as pessoas, de aprisionar, faz elas se afastarem do Criador. Faz elas acreditarem que elas estão praticando algo que é verdadeiro. Mas que não é verdadeiro, é mentiroso. Que leva as pessoas ao erro, ao engano, que faz as pessoas ficarem aprisionadas no fundo da caverna. E o perigoso é que pode chegar um tempo que essas pessoas vão querer sair do fundo da caverna, e ao sair da caverna não vai encontrar um mundo maravilhoso, não. Não vai encontrar um céu azul, não vai encontrar árvores, não vai encontrar nada. Vai encontrar um buraco, um abismo. Aí pode ser tarde demais. E a intenção de Satanás é essa: deixar a pessoa aprisionada com entretenimentos. Você veja, os prisioneiros, qual é o entretenimento deles? Ficar olhando as sombras na parede da caverna. Eles veem a sombra de um cavalo, de um soldadinho aqui, ó, de animais, e acham que aquilo ali é a realidade. E eles estão ali, ó, parados, anestesiados com aquilo. E esses que estão saindo da caverna somos nós, que estamos ainda saindo da caverna. Aquele que diz, eu já saí da caverna, já estou liberto. Será? Eu creio que é uma luta diária a gente sair da caverna. Todos os dias a gente está saindo aos poucos da caverna.
Agora, esses que estão saindo da caverna, ou que já saíram da caverna, interessante seria eles voltarem para tentar resgatar os que estão aprisionados na caverna. E desmascarar esses cretinos que estão manipulando as imagens. Esses cretinos aqui, ó, que estão manipulando as imagens, eles têm que ser desmascarados. Esse povo judeu tem que ser desmascarado. A farsa do Holocausto tem que ser desmascarada. A Bíblia tem que ser desmascarada. Entende? Então veja, esse mito da caverna de Platão, pelo menos ele fez uma coisa aqui interessante, né? Pode já ser que essa figura aqui, eu não sei se é a figura original. Possa ser uma figura mais moderna. Eu já vi outras figuras. Mas é mais ou menos isso aí. Naquele tempo, Platão já tinha percebido isso, as manipulações. Talvez até ele fazia parte das manipulações. Talvez até ele seria um dos que seguravam os objetos para manipular as imagens. Vocês estão me entendendo? Então vamos sair da caverna, gente. Vamos sair da caverna evangélica? Vamos sair da caverna maçônica? Vamos sair da caverna da Igreja Romana? Até quando as pessoas vão continuar sendo manipuladas por pastores, por mestres judeus, por padres? Aparece aí pessoas que se dizem ser professores de hebraico. Ah, porque o hebraico era a língua de Israel. Então é um mentiroso, porque Israel era um povo satânico. E esses professores defendem essa língua satânica. Até quando? Até quando as pessoas vão seguir esses professores? Que enganam, estão enganando as pessoas. O Salvador disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer sair da caverna? Conheça a verdade. Mas quem é que tem a verdade? Só tem um que tem a verdade, é o Salvador. O que o Salvador falou para os judeus? O pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio. Desde o princípio foi homicida. Ele mentiu, engana. E vocês, judeus, querem satisfazer os desejos do pai de vocês, que é o diabo. Aí tem uns cretinos que falam que o diabo é o adversário. Ah, não, quando tá falando do diabo, tá falando só do adversário. Ah, pode ser qualquer pessoa, qualquer adversário, qualquer um.
Mas o Salvador está ali se referindo ao diabo não como um qualquer adversário, qualquer pessoa que se opõe. Não. Ele está falando como que fosse de alguém, de uma pessoa, de uma personalidade, de alguém, de um ser específico, de um ser único. Porque se ele estivesse falando de qualquer adversário, o diabo, qualquer adversário, não teria sentido. Por exemplo, Jesus falasse, Jesus eu estou falando aqui usando um nome que todo mundo já conhece, mas eu chamo de Salvador. É mania, é mania. A gente aprendeu os nomes aí, a gente acaba falando. Mas vocês me entendam. Se Jesus tivesse falado assim: o pai de vocês, judeus, é o adversário, não teria sentido. O pai de vocês, judeus, é o diabo. Salvador falou isso. Então veja aqui na alegoria da caverna, esses que estão segurando as imagens, os objetos aqui para fazer imagem no fundo da caverna, são mentirosos, estão enganando, estão manipulando. Então hoje em dia tem muita gente manipulando essa construção aí do Templo de Salomão. Essa construção aí que foi feita enganando as pessoas para falar que é um templo, é o Templo de Salomão. Aí muita gente vai lá porque é o Templo de Salomão. Vocês querem saber a verdade do Templo de Salomão? Aquele templo ali foi construído para Satanás. Salomão adorava demônios, adorava o próprio Satanás. Aí vem um louco construindo um templo lá no Brás, construindo um templo, dando o nome de Salomão, Templo de Salomão. Aí engana muita gente. As pessoas até acreditam que aquele ali é o Templo de Salomão mesmo. Esse Templo de Salomão foi destruído já, entendeu? Ninguém construiu ele ainda. Aí vocês vêem eles lá com os envelopes, orando, consagrando os envelopes. Aqueles envelopes, as pessoas vão ter que dar dinheiro ali agora. Os trouxas vão ter que dar dinheiro ali. E eles enganam, falam que é pro Templo de Salomão. Aí vão começar a falar o quê? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento no Templo de Salomão. Aí vai enganar ainda mais as pessoas, aí é onde as pessoas vão dar ainda mais dinheiro. Então veja, quem é que segura as figuras aqui, os objetos para fazer as imagens no fundo da parede para escravizar quem está ali no fundo da caverna. Então se a gente for meditar aqui nessa imagem da alegoria da caverna, a gente vai desvendar muita coisa, a gente vai parar para analisar, para pensar que o mundo que nós vivemos, na verdade, é uma caverna.
é no sentido figurado. Por exemplo, o homem foi à lua. Mas como que o homem foi à lua, gente? Acorda, como é que o homem foi à lua? Ah, não, apareceu, vocês não viram lá as imagens lá que a NASA mostrou na televisão? Lá o astronauta andando na lua, colocando a bandeirinha lá dos Estados Unidos, lá na lua. Mas seus idiotas, desculpa falar assim, mas eu também já fui idiota. Então eu, como já fui idiota, eu posso chamar os outros, quem está acreditando nisso, de idiota. Desculpa falar assim, mas não tem outra palavra. Idiota. A bandeirinha que estava ali fincada, você já viu ela tremer? Se fosse realmente na lua, ela ia sacudir como se tivesse um vento balançando a bandeirinha? Tem vento na lua? Se tem, não sei. Vocês estão entendendo a farsa? Aquilo tudo, aquela nave lá na lua, o astronauta ali fincando a bandeirinha, é tudo manipulação. Se você acreditava que o homem foi à lua, desculpa falar, mas você foi um trouxa, assim como eu fui. Então veja, é uma mentira. Os prisioneiros aqui estão vivendo num mundo de mentira. Por exemplo, o World Trade Center. Eu, conversando com um amigo meu, ele acreditando que as torres caíram, as torres gêmeas caíram, por causa do impacto dos aviões. Eu falando, não, aquilo ali foi implodido. Foi uma explosão controlada. Como pode torres que foram construídas para suportar impacto de aviões, de Boeings, daquele tipo, foram construídas para suportar o impacto e não cair. Mas o trouxa do meu amigo acredita nisso. Acredita que caiu pelos impactos dos aviões. Mas não, aquilo ali foi uma explosão controlada, com explosivos colocados em pontos estratégicos na estrutura dos prédios, das torres gêmeas. E outra, teve um prédio chamado Prédio 7. Além das duas torres gêmeas que caíram, caiu um outro prédio, o Prédio 7. E nenhum avião atingiu aquele prédio. E ele caiu também. Desmoronou da mesma forma que as torres gêmeas foram implodidas, esse Prédio 7 também foi implodido. E você vê a alienação do povo americano e o povo do mundo todo é tão grande que o povo não acorda, não protesta contra isso, faz alguma coisa, vai lá em Washington, lá na Casa Branca, e vai lá a população inteira dos Estados Unidos vai lá pedir explicações, ó. Essas torres aqui, ó, não caíram por causa de avião, coisa nenhuma, foi tudo implodido. Tá aqui especialistas que afirmam isso. Tá aqui pessoas que trabalham em demolições de prédios para atestar que as torres foram implodidas. Se elas foram implodidas, então quem colocou os explosivos lá? Foi Bin Laden? Isso é uma farsa. Que Bin Laden o quê? Foi o próprio governo americano.
O World Trade Center foi uma espécie de sacrifício, aonde sacrificou muitas pessoas. Se eu não me engano, mais de 2.000 pessoas morreram. E o interessante, além disso, é que naquele dia do atentado, não tinha nenhum judeu lá. Judeus trabalhavam lá no World Trade Center. E o gozado é que não tinha, naquele dia não tinha nenhum judeu lá. Por quê? Porque eles foram avisados para não estarem lá. Então tem dedo de judeu no meio aí dessa história. Aí dizem, não, é porque era um dia especial para os judeus. Especial coisa nenhuma. 11 de setembro. Que data especial é essa para os judeus não estarem no dia 11 de setembro? Se tem alguma data especial, então foi algo combinado, então, para não cair naquele dia. Então, gente, eu me exalto porque a gente tem que se exaltar mesmo, entende? Não tem sangue de barata correndo em nossas veias. A gente se exalta assim. Então, gente, olha, a Copa do Mundo. Eu vou falar a Copa do Mundo. Pra que serve, gente, a Copa do Mundo? Se não é para distrair, não é o pão e o circo, não é o circo, os artistas, por sinal artistas muito sem graça, no caso da seleção brasileira, que tem artistas que é sem graça, técnicos sem graça nenhuma. Resultados que já são manipulados, já é tudo combinado para acontecer aquilo. Aí tem gente que vê o jogo ali e fala, ah, não, é o prisioneiro no fundo da caverna. Tá lá assistindo o jogo, aí fala assim, ah não, olha os caras lá correndo, os caras estão suando, entendeu? Como pode aquilo ali ser manipulado? Mas eu explico, sabe como que um jogo pode ser manipulado, o resultado? É tipo assim, ah, deixa o Neymar lá jogar, deixa ele jogar, entendeu? Deixa ele dar o drible dele lá. Ou então fala assim pro goleiro, goleiro, tipo, quando chutarem, tipo, você vai na bola, mas, entendeu? Não alcança a bola, deixa a bola passar. É assim, a manipulação não é descarada, não é algo assim que vai ser, todo mundo vai perceber, aquilo ali foi manipulado. Não, é nisso daí, os jogadores estão envolvidos nisso, entende? Os jogadores ali estão ganhando rios de dinheiro. Então a manipulação é em tudo, é nas escolas. Vou falar agora das escolas. Meu Deus, se eu falar de manipulação aqui, ó, esses cretinos aqui, ó, que estão segurando os objetos para fazer as imagens no fundo da caverna, o MEC, porque tem a Organização Mundial que controla a educação no mundo. A educação que a criança comum deve aprender. Isso tudo é planejado por órgãos internacionais, tá? Mundiais. Entende? Então tem coisas ali, por exemplo, o Big Bang. É ensinado para as nossas crianças que o mundo surgiu de um Big Bang. Mas essa teoria deles, eles não conseguem explicar de onde surgiu o Big Bang. Como que algo no espaço foi sendo ali concentrado, foi se concentrando até chegar a um ponto de explodir tudo aquilo. E nós viemos, tudo se originou através de uma explosão. Eles não conseguem alegar, sustentar essa teoria. Mas essa teoria é ensinada nas escolas, até hoje. A evolução, que o homem é uma espécie de macaco. Antigamente falava que o homem veio do macaco. Aí hoje em dia fala, não. Hoje em dia o MEC, hoje em dia
o que é ensinado para nossas crianças, não é mais que o homem veio do macaco, e sim que ele é uma espécie de macaco. Entende? Então eles vão mudando as suas teorias. É que nem a história do aquecimento global. A farsa do aquecimento global. Então, as nossas crianças, primeiro, que elas hoje em dia não precisam aprender nada para passar de ano. Só de você ir para a escola, você já passa de ano. Você já passa para outra série. É porque passar de ano, a gente passa. Eu digo passar para outra série. Basta ter uma porcentagem ali de presenças na escola, que a criança, ali o adolescente, passa para outra série. Pelo menos, digo, eu tenho 30 anos. No meu tempo, eu escrevi a tabuada até o dedo inchar. O dedo ficava todo inchado de tanto escrever a tabuada. Mas eu aprendi. Era um caderno todo só de tabuada. Lição de casa. Copiar toda a tabuada. Só copiando. De tanto copiar, tipo, gravou na mente. Então eu não esqueço tabuada. Hoje em dia, vai perguntar para alguém que já terminou o segundo grau, quanto que é 9 vezes 9? 7 vezes 7? 5 vezes 9? Pergunta, não sabe. Fica boiando, ai, quanto que é? Aí conta nos dedos, aí vai para a calculadora. Então, o ensino para as nossas crianças é um ensino que deixa a pessoa... Primeiro, que de ensino não tem nada. Os professores não têm autoridade nenhuma. Os professores, eu não isento eles da culpa, não. Porque eles sabem de muita coisa, eles sabem como que o sistema funciona. Os professores sabem como o sistema funciona. E os professores fazem parte disso. Na enganação. Eu posso incluir aqui professores, ó. Assim como eu incluí pastores da religião, eu posso incluir professores que seguram, estão aqui manipulando, aqui na caverna de Platão. Eu posso incluir aqui professores segurando os pauzinhos, segurando os objetos para fazer as imagens no fundo da caverna. Então, gente, é o mundo em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos, o mundo é controlado por sionistas, que são judeus, entende? Que controlam, que mentem, que enganam as pessoas, enganam as massas através da religião, através do sistema financeiro, da economia, através da política, através do entretenimento, de Hollywood, do futebol, dos esportes em geral. É uma matrix. A Bíblia é uma matrix. Se você tem a Bíblia como uma regra de fé, de prática, como uma palavra de Deus inerrante, ela não contém erros, ela é perfeita, não contém erros. Ela veio do céu. Saiba, meu amigo, que você está enganado. Você foi enganado.
A Bíblia vem da Vulgata. Todas as Bíblias, todas as versões. A Almeida atualizada, a Almeida corrigida e fiel, a Almeida, Bíblia de Jerusalém, nova tradução da linguagem de hoje, versão internacional, King James, todas. Tem como base a Vulgata. E a Vulgata, quem fez? Jerônimo. Jerônimo manipulou a Bíblia a favor, manipulou a Vulgata a favor de Roma, a pedido do imperador de Roma. Foi um livro feito para manter aprisionada as pessoas. Então eu posso colocar Jerônimo aqui também, ó. Uma das pessoas que manipulou, que está aqui segurando os pauzinhos, enganando os prisioneiros no fundo da caverna. Eu posso colocar aqui Jerônimo. Posso colocar aqui os imperadores romanos. Posso colocar aqui os papas. Como eu já falei, judeus. Então, gente, é isso. Vamos sair dessa caverna. Então, a Bíblia, como um livro feito para manipular as massas, ela contém sim algumas verdades. Sabe por quê? Porque no meio de pegar a história, porque a Bíblia ela foi feita para pegar a história de Israel e pegar o paganismo, é uma mistura da história de Israel com o paganismo, com a adoração a deuses, a adoração ao sol, a Mitra, e pegar o evangelho verdadeiro do Salvador, os ensinamentos verdadeiros do Salvador, e enxertá-los na Bíblia, com uma mistura do paganismo, com uma mistura de deuses. Porque não está blasfemado. O erro da Bíblia não é que está blasfemado apenas nomes. Não é apenas a blasfêmia dos nomes. Mas é um erro também de adulteração, de manipulação. Coisas foram acrescentadas. Coisas foram retiradas. É isso que precisam entender. A Bíblia é um livro a favor do judaísmo, da história de Israel e a favor do paganismo. É uma mistura de paganismo e judaísmo. Mistura todas as religiões. Porque é uma mistura de paganismo. No paganismo é adorado vários deuses. Tudo que é Deus aí que existe tem no paganismo. É o paganismo. E o judaísmo como sendo a religião monoteísta, de um só Deus. Então fundiu. A Bíblia ela foi feita para fundir tudo isso para formar a religião do Império Romano. Porque a religião do Império Romano era pagã. E como a igreja que eles estavam fazendo? Porque o Império Romano estava sendo transferido de império militar
para império religioso. E para isso essa religião precisava controlar as pessoas, precisava enganar as pessoas. E daí teve a necessidade de se fazer o livro Bíblia. O contexto em que a Bíblia foi criada é nesse aí. É para fazer com que a Igreja Romana tivesse apoio, tivesse como membros judeus e pagãos e cristãos. Aqueles que eu dou o nome cristão apenas por causa do nome Jesus Cristo, mas os verdadeiros discípulos do Salvador, os verdadeiros irmãos. E além disso, os verdadeiros irmãos, os verdadeiros discípulos do Salvador, estavam sendo mortos, perseguidos e mortos. Então estava querendo acabar com o verdadeiro evangelho, enxertar um novo evangelho, um novo ensinamento, tá, satânico. Só que na formação da Escritura, da Bíblia, os caras foram tão incompetentes também que, vou te contar, viu? Os caras esqueceram, eles acharam que nós nunca iríamos ser inteligentes, ter a sabedoria do Pai para poder analisar e ver os erros. Eles subestimaram a gente. Eles subestimaram a humanidade, achando que a humanidade um dia não iria descobrir. E só agora, no século 21, no ano de 2014, muito antes, muita gente já via essas manipulações. Mas parece que só agora que o mundo está despertando. E a tendência é o número dessas pessoas crescer cada vez mais, descobrindo a verdade. E há a necessidade daqueles que controlam as coisas de sufocar a verdade. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente é mais alienação, é mais manipulação e mais tentativas de encobrir a verdade. Então por isso que há necessidade cada vez mais de nós continuarmos falando a verdade, desmascarando a Bíblia, desmascarando os cretinos que manipulam as massas. Nós que estamos saindo da caverna, mostrar para aqueles que estão presos na caverna que existe um mundo fora da caverna. Se a pessoa não quer continuar preso lá no fundo da caverna, problema dela. Nossa parte está sendo feita. Nós não devemos nos importar se a nossa família está contra nós, se a nossa esposa é contra, se o nosso pai ou nossa mãe é contra, se o nosso pastor é contra. Eu falo assim de uma forma geral, eu não tenho pastor aqui. Meu pastor, ele vai voltar. Meu pastor é o Salvador. Eu tenho a ele como pastor.
Ele é o meu pastor. Mas quando eu digo pastor é para muitos. Muitos têm aí pastores. Tem gente que tem medo de confrontar um pastor, de fazer uma pergunta para um pastor. Pastor, perguntem assim para os seus pastores. Você que está me ouvindo, que tem um pastor aí, pergunta assim para ele: pastor, em uma das leis está dito, não matarás. Um dos 10 mandamentos, não matarás. E por que que no livro de Levítico tem muitas ordenanças ali mandando matar? E por que que tem muitas passagens que mostram o povo de Israel matando e Deus não faz nada contra isso? É a favor disso. Me explica essa, pastor. Tem um mandamento que fala não matarás. E você vê as pessoas matando. Você vê o próprio Deus que falou não matarás mandando matar logo em seguida. Esse mesmo Deus mandando matar. Pergunte isso ao pastor. Depois me conta a resposta que ele deu. O que ele te respondeu. Veja se a resposta dele é coerente, tem a ver. Pergunte outra coisa ao pastor. Pergunte: pastor, é o seguinte. Depois do dilúvio, quando Noé e seus filhos saíram da arca, o Criador mandou eles se multiplicar pela terra, pelo planeta, encher a terra, povoar, se multiplicar, fazer outros seres humanos, encher a terra. E o Criador os abençoou. Bom, se o Criador já tinha mandado todo mundo povoar a terra e os abençoou, então por que o Criador depois faria para si um outro povo? Sendo que o povo que ele mandou se espalhar pela terra já foi abençoado. E por que ele faria ali depois um outro povo? Para ser o seu povo. Ser único e exclusivamente seu povo. Por quê? Uma coisa esquisita. O Criador manda o povo se espalhar pelo planeta e depois faz um único povo, faz acepção de Abrão para formar um único povo, uma única nação, para ser seu povo. E os outros povos não eram abençoados? Que história é essa? Que está lá em Gênesis 9. O Criador abençoou eles e multiplicou, mandou se multiplicarem. Ué, agora que história é essa de um único povo? Um povo único e exclusivo? Que Abraão é o pai e a descendência de Abraão, no caso Israel, é o povo santo. Que história é essa, pastor? Me explica isso, me responde isso, que eu queria entender isso. Então, gente, é muita manipulação, é muito engano. Mas ainda bem que o Pai, através do seu Espírito, nos liberta, nos mostra a verdade. Alegoria da caverna, de Platão. Esse foi o tema, esse foi o vídeo.
Fico por aqui e até o próximo vídeo.